Este vídeo é do Dr. Luiz Pianovski. Ele é um cientista cristão. O seu trabalho é pesquisar e estudar novas substâncias para descobrir remédios para curar várias doenças. Mas ele diz que toda a sabedoria que ele precisa é encontrada neste livro, a Bíblia. E ele esteve aqui conosco no Japão e ensinou para nós muitos segredos da sabedoria de Deus. Assista com a gente esta pregação. Eu gostaria muito de saudar vocês com a paz, mas a paz transcendente de Jesus. E dizer de novo, como eu disse ontem, que para nós é uma alegria estar aqui. Não tem preço a gente dividir, né, a nossa experiência com Deus com pessoas que também têm experiências poderosas com Deus. E principalmente ver, o que mais me alegra, eu sempre digo, é ver. Eu falei ontem e vou repetir, o remanescente fiel. Como Deus valoriza. Na Bíblia ele fala desse remanescente fiel. E aqui a gente vê um remanescente fiel que daqui mesmo pode brotar tanta salvação, que Deus, acho que quando olha lá de cima, ele deve pensar, meus, são meus. Ele deve olhar com muito carinho para vocês, com muita alegria. E eu também, toda vez que eu venho, eu me sinto realmente emocionada, porque é uma igreja que a gente sente a presença de Deus. E hoje em dia, para sentir a presença de Deus, é só onde existe sinceridade mesmo. Sinceridade no coração. Então, a gente sabe que aqui a presença de Deus existe e a sinceridade existe, e por isso mesmo é que a presença dele vai sempre aumentar. Nunca diminuir, vai sempre aumentar. Eu gostaria de dizer a vocês, o blog que o pastor falou, eu até agradeço o pastor Paulo, porque realmente ele é um blog para criança, esse de baixo, o Mundo da Manu, e tem que tomar um... Eu vou avisar porque uma vez já me falaram isso e eu não sabia. Tem que colocar exatamente o Mundo da Manu. Quer dizer, a gente se erra uma letrinha, já dá errado, já dá zebra, né? Só que existem outros blogs com o nome Manu. E são blogs até esquisitos, para não dizer outra coisa, sabe? Então, colocar bem certinho o Mundo da Manu, Blogspot, né? Que daí vai dar certinho. É uma história de uma criança, que, na verdade, eu imaginei atingir a criança e, através da própria criança, já atingir os pais também. Então, é a história de uma menininha que não conhecia Deus, que não tinha, assim, costume de ir na igreja, nada disso. E, na historinha, ela é filha de um casal de médicos e a empregada da casa é quem traz a menina para... Ensina a menina a orar, ensina sobre fé. E dali vai crescendo a historinha dela, começa com coisas bem simples na escola, o problema que ela enfrentava na escola, a criança. E muita criança tem lido e tem se identificado com certas coisas ali. Então, eles acabam pedindo que os pais leiam. A minha intenção era exatamente essa, que a criança pedisse que os pais lessem, né? É claro, aqui somos todos, talvez, eu creio que todo mundo já é de Deus, né? Já é filho. Mas, por exemplo, na historinha da Manu, ela não conhecia Deus, os pais não conheciam a Deus, ninguém conhecia, não tinha esse hábito de falar de Deus em casa. Então, é através da criança que o hábito entra na casa desse casal de médicos, né? É uma novelinha mesmo, a história dela, muito interessante. E com princípios cristãos, então, para atingir famílias que não têm, né, que não têm a palavra de Deus dentro da casa, dentro da família. E tudo para conseguir almas para Jesus, né? Tudo, sempre. E através da criança é tão fácil, porque a criança é pura, ela tem um sentimento inocente.
A fé da criança, não é à toa que Jesus dizia que quem não for como a criança não verá o reino de Deus. E é verdade, porque a fé da criança é pura e inocente. Então, ela, quando crê, ela crê completamente. E não vê barreiras, como a gente que começa a analisar, né? A gente começa a racionalizar e tal, então começa a ver barreira em todo canto. Mas eu gostaria de agradecer de novo ao pastor Paulo pela oportunidade. Para nós é uma alegria mesmo estar aqui com vocês. E o dia que for para voltar, a gente volta com muita alegria também. Não volta, marido? Eu gostaria só de ler um versículo, pastor. Só um. Isso aqui é simplesmente declarando o poder de Deus. Como Deus é grande e a gente pode descansar na mão desse Deus. Está escrito assim em Isaías 48:15. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Eu estou lendo a versão NVI, Nova Versão Internacional. Então pode ser que seja um pouco diferente. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, Deus, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Então, quer dizer, nós temos um Deus poderoso acima de todos os deuses. E é Ele que cuida de todos nós, e é Ele que faz morada nessa igreja. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, glória a Deus. Agora chegou a hora da palavra de Deus, da poderosa, maravilhosa, insubstituível palavra de Deus com o Dr. Pianovski. Amém? Amém, igreja? Amém. Tá bom estar aqui novamente, né? Tivemos ontem um dia gostoso. Vocês imaginem um casal. E esse casal tem um filho. E esse filho é morto por alguém, por um bandido. O pai, naquele momento de raiva, ele pensa numa coisa. Eu vou atrás do bandido, vou matar o bandido e vou me sentir vingado. Aí ele começa a pensar um pouquinho mais e diz assim, não, eu vou atrás do bandido, vou prender o bandido e vou me sentir justificado. Mas depois ele pensa mais um pouco e diz assim, sabe o quê? Eu vou atrás do bandido, vou trazer o bandido para casa e vou criar ele no lugar do meu filho. É difícil isso, né? Vocês conhecem alguém que fez isso? Conhece algum homem, alguma mulher que fez isso? Vocês estão esquecidos. Deus fez isso por vocês e por mim. Foi por causa de nós que Jesus Cristo foi morto. Foi por causa de nós, dos nossos pecados, que Jesus Cristo foi para aquela cruz. E Deus podia ter destruído aqueles homens, aquelas mulheres, destruído o mundo. Mas Ele resolveu chamar você e eu de filhos de Deus. Ele nos adotou para a honra e glória do seu nome. E nós estamos aqui perdoados, totalmente perdoados por tudo aquilo que nós fizemos. Então que ninguém sinta aqui peso do passado, que ninguém sinta aqui peso do perdão, porque aquele sangue foi poderoso. E como o livro que minha esposa escreveu, que o pastor falou, ela não trouxe para vender, viu, pessoal? Só estou contando. Ela escreveu um livro que chama-se Sangrando até a Vida. Não é sangrando até a morte, mas sangrando até a vida. Eu trabalho, você sabe que eu trabalho com vários produtos para doenças perigosas, como câncer, HIV. E para isso nós temos trabalhado com várias instituições, John Hopkins Hospital nos Estados Unidos, em vários lugares. E Deus tem usado a gente nesses lugares para evangelizar. Muitos cientistas, e a maior parte dos cientistas, se dizem ateus. Porque eles acham que conhecem o que Deus fez e dão nome. Na verdade, eles dão nome ao que Deus fez. Reduzem a explicação científica àquilo que Deus fez. Eles reduzem as explicações científicas.
Então, vários. Nós temos casos de várias pessoas que diziam para mim, nunca me fale do teu Deus, que eu não quero ouvir. E depois de um tempo estavam ajoelhados aos pés do Senhor. Muitas pessoas, ateus, espíritas. Teve um espírito que chegou e disse para mim assim, olha, ele veio marcar uma reunião com o presidente da empresa dele, ele disse assim, olha, você vai ter uma reunião com o nosso presidente, eu sou diretor lá, e eu não quero que você fale de Jesus, porque eu vi que você na internet você tem blog, tem tudo, nós somos espírita, ele é espírita, você não fale nada, senão vai estragar o negócio, e ele vai fazer um contrato com você. Eu falei, bom, eu tenho que respeitar o que vocês estão, eu penso que Jesus é o meu Salvador, Senhor e Salvador, mas vocês não querem ouvir, não posso fazer nada. Primeiro jantar que nós tivemos, o dono da empresa, o chefe dele, chegou, senhor Pedroski, eu falei, pois não. Diz aí que o senhor dá muito testemunho e fala da sua vida, o que aconteceu. Eu falei, o senhor pode contar para mim, na frente do cara que essa água aqui é minha já, né? Então, deixa eu tomar uma água aqui. Então, isso tem acontecido de maneira muito forte. Mas um caso que me veio aqui, que eu falei até dessa história do homem que matou alguém, é porque eu lembrei de perdão. Né? Perdão é uma coisa tão difícil de nós darmos. E pior que nós oramos e digamos, Senhor, perdoa os nossos pecados, assim nós perdoamos, né? Ou perdoa as nossas dívidas, assim nós perdoamos quem nos deve. A nossa oração, nós estamos falando de perdão. Mas nós não conseguimos perdoar. E aí como é que Deus vai perdoar os nossos pecados? Eu cheguei nos Estados Unidos, eu encontrei com um amigo nosso, são batalhadores, são homens de Deus que vivem missões, e eles queriam que eu conhecesse um casal que não era crente, para falar do meu produto para câncer que eu estava estudando, porque a mulher dele estava em estado, a mulher de um casal estava em estágio avançado da doença. Eles queriam que eu conhecesse aquele casal, era um casal não evangélico. Eu falei, tá bom, vamos conhecer, mas eu não posso nem dar o remédio, porque não está liberado ainda. Não, mas eles querem conversar com você e tal. E chegamos para conversar num hotel grande nos Estados Unidos, e tinha um parque na frente, nos encontramos no local de um parque. E nós estávamos em quatro irmãos. Daqui a pouco vem vindo o casal, sentou ali, nos apresentaram. E o Rick, o primeiro, começou a falar para o casal, olha, esse nosso irmão é do Brasil, ele pesquisa para câncer, ele pesquisa dos produtos, e ele quer falar para vocês o que está acontecendo, quem sabe possa na frente usar para a senhora. E disse, Pianovski, fala para ela um pouco do que é o teu produto. Quando eu fui falar, pastor Paulo, Deus me disse, essa mulher precisa perdoar. Aí eu falei, rapaz, mas eu vou falar para ela que ela precisa perdoar, ela está tão doente, tão mal, né? Aí eu disse, olha, eu tenho remédio para câncer, mas eu preciso te falar uma coisa. Você precisa liberar perdão no teu coração. A mulher começou uma gritaria. Ela achou que o marido dela tinha falado para a gente para falar isso. Eu nunca vou perdoar meu marido. O que ele fez é muito grande. E papapi, começou um xingamento, papapi, papapá. E os outros irmãos começaram a orar, e eu comecei a falar também, pedindo para ela se acalmar, e que ela precisava perdoar, que aquilo era importante para ela. Nisso levanta um casal que estava longe, uns 400 metros, e a gente vê que eles vêm vindo para o nosso lado com raiva, com pedras, era o inimigo tentando brigar pelo que estava sendo feito ali. Eu sei que no final, aquele casal saiu abraçado, um perdoando o outro, e começaram a frequentar uma igreja. Ela já não tinha mais jeito de nem o nosso produto salvá-la, mas ela morreu e hoje eu creio que ela está com Cristo. Então o perdão é algo impressionante que nós precisamos ter. É impressionante o quanto a gente às vezes esquece disso.
E antes de entrar ainda no produto, no que Deus me deu, eu queria só falar sobre mais uma coisinha. Eu não lembro se na outra vez eu preguei aqui sobre o sangue. Eu não vou pregar sobre o sangue, que é muito demorado. Preguei não? Acho que não, né, meu irmão? Eu sou bioquímico, farmacêutico e bioquímico. Eu fiz muita análise de sangue. Então eu fiz uma vez uma pregação que eu fiz um comparativo entre o sangue humano e o sangue de Jesus. Vocês não sabem, ou aqueles que sabem, o nosso sangue tem células brancas que defendem de bactérias, vírus e outros tipos de doenças. E elas são diferentes. Então tem mielócito, metamielócito, segmentado, bastonetes, linfócitos, monócitos. Cada uma dessas células tem uma ação branca para defender. Você enxerga a bactéria entrando no senhor, pastor? Você enxerga, Mauro, entrando? Enxerga entrando vírus em vocês? Nós não enxergamos, mas eles estão por aí. Olha a mão de vocês. Está limpa? Lavaram a mão hoje? Aquele que lavou bem, bem mesmo, eu posso dizer que deve ter aí uns 10 milhões de bactérias na mão. Aquele que lavou mal deve ter 20, 30. Por quê? Porque elas fazem parte. Vocês já viram o médico antes de operar, como é que ele faz? Ele escova várias vezes, escova com iodo e ainda põe uma luva, 2 luvas por cima para não contaminar. Porque está cheio de bactéria. Mas e por que essa bactéria não entra no nosso organismo, no nosso dedo? Por que ela não entra? Porque não tem brecha. Porque não tem um corte. Porque não tem lugar dela entrar. Agora, se você cortar e não tratar, pode infeccionar. Se você não tratar, você pode perder o dedo. Se não tratar, você pode perder a mão. Se não tratar, você pode perder o braço. Se não tratar, você pode perder a vida. E o que tem isso a ver com espiritualidade? Deus fala que o nosso inimigo está ao redor. Você está vendo? Não. Quem que combate ele? Sangue de Jesus Cristo. É ele que combate. Agora nós temos que lembrar o máximo possível de evitar ter brechas. Porque uma brecha vai abrindo e vai posicionando o inimigo e ele vai tirando um pedaço do teu corpo, tua vida. Um abismo chama outro abismo. Então é isso que eu senti no coração de falar antes de nós chegarmos aqui naquilo que Deus mostrou. Amém? Amém. Quando nós já conversamos bastante, né, pastor? Sempre, já estive aqui em 2012, sempre tentando vir, mas existem certas dificuldades. E dessa vez eu falei para minha esposa que nós vínhamos e que nós vimos só para isso. Porque eu não vou para congressos em tudo que é lugar, não vou para isso e aquilo. Eu tenho uma disposição e quando é para fazer a coisa de Deus, o trabalho de Deus, então também tem que estar à disposição e fazer. Mas aí nos últimos dias, faltavam uns 20, 30 dias, eu falei, será que eu estou certo de ir mesmo? Por que eu? Né? Tem tanta gente boa, e por que eu tenho que ir lá? E eu entrei, falei até para minha esposa, entrei no banheiro, eu senti aquela vozinha dizendo assim, sou eu que estou te chamando. Falei, então, senhor, eu vou. Diga-se, eu vou. E daí começou a aparecer palavra. Eu tenho uma palavra, então, para a igreja. Diferente de ontem, que eu mostrei alguns slides e nós pudemos ver as maravilhas de Deus, mas nós vamos ver a maravilha de certas coisas que muitas das vezes não observaram ou não tiveram ideia. Eu queria fazer uma pergunta a todos agora, que pensem um pouquinho. Por que vocês vieram para o Japão? Pensem aí. Muitos, eu posso garantir que vieram para mudar de vida. Alguns vieram porque os parentes antigos eram daqui. Outros queriam fugir de alguma situação do Brasil. Outros queriam fugir de alguma situação de penúria que lá no Brasil acontecia. O emprego estava ruim. Quem sabe no Japão a coisa está melhor. E muitos vieram para cá pensando isso, não foi? Que a maior parte pensou? Mas eu quero declarar uma coisa para vocês agora diferente.
vocês não vieram por dinheiro, vocês não vieram para fazer a vida aqui, vocês vieram para ser embaixadores de Cristo nesse lugar, para trazer almas para Jesus Cristo. É isso que foi chamado. Cada um de vocês é um cônsul, um embaixador que vai sair aqui e vai dizer assim: olha, meu irmão, olha, meu amigo, você precisa de um visto, e o visto para o céu só tem através de um carimbo, e esse carimbo chama-se Jesus Cristo no teu coração. Quando isso for carimbado, você vai para lá. É isso que vocês estão aqui. É por isso que vocês foram chamados. É por isso que cada um dos irmãos está aqui. É por isso que levitas, por isso que esse pessoal vem cantar aqui, esse louvor, a gente sente a presença do Senhor. Porque vocês não vieram aqui só para ganhar dinheiro. Vocês vieram para adorar ao Deus Altíssimo e ser o seu Senhor. Em João 17:14 em diante diz assim: eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo, e por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, como a Isa falou ontem, ela não sabia o que eu ia falar, mas ela começou a falar isso. Nós somos peregrinos, nós não somos desse lugar, nós não pertencemos ao Japão, ao Brasil, à Itália, à Inglaterra, nós pertencemos ao céu, nós somos embaixadores de lá, é de lá que nós prestamos conta. O nosso Rei, o nosso Senhor e o nosso Salvador se encontram lá, e é para lá que nós vamos, e nós estamos aqui de passagem. Mas enquanto nós estamos aqui de passagem, Deus quer usar a cada um na sua colocação. Eu falei para vocês que eu, na minha área, já por 2 vezes tentaram me, como é que chama aquilo? Transformar em pastor? Ordenar pastor. Mas eu tinha palavras de vários profetas que diziam: você vai ser usado na tua profissão para entrar em lugares que o pastor não entra. Então, lugares onde a ciência entra, se eu sou o pastor Luiz, pode ser que ele não me ouvisse. Mas quando diz eu sou o doutor Luiz, para eles eu digo, aqui para vocês o doutor é DR, é do reino. Mas para eles eu digo, eu sou doutor, pega a Denise. Ah, que joia! Mas eu sirvo a um Deus Altíssimo. Eu sirvo a Jesus Cristo, que morreu por mim lá na cruz. E aí as coisas ficam fáceis. A Isa sabe de uma história de um cientista do John Hopkins. Nós estamos com uma pesquisa lá. E então, várias vezes a gente vai lá, e ele disse para mim também na primeira reunião: olha, nunca me fale de Deus, eu sou ateu. Ateu, convicto. Não me fale de Deus. Falei, tá bom. Passamos o dia em reunião. No final do dia, ele falou, vamos jantar? Nós estávamos umas 6 pessoas, vamos jantar. Quando chegamos no jantar, fomos pedindo a comida e tal, ele disse assim, escuta, que história é essa você de ser um cientista crer em Deus? Ele tinha dito para não falar em Deus. E ele mesmo se esqueceu, ou na verdade no seu íntimo ele queria saber, mas estava com defesas. E aí eu comecei a falar. Foi 1 hora e pouco de testemunho, de falar isso e aquilo, e papapi, papapá. Aí uma das cientistas que estavam lá também, ela disse, hoje eu aprendi uma coisa, eu não posso ser mais um cristão secreto. Eu tenho que ser um cristão aberto. Era uma mulher que era cristã, mas não falava porque tinha medo que as pessoas não a considerassem o trabalho dela. E aquele homem ouviu tudo e disse, a história é bonita, mas eu continuo ateu. Aí eu disse, mas tem uma coisa, você um dia vai me ligar e vai dizer que conheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e eu vou ser a primeira pessoa que você vai lembrar e vai querer dizer assim, Pianovski,
aceitei a Jesus Cristo. Ainda não aconteceu, mas já encontramos ele outra vez, né, Isa? Ele disse, você sabe que quase eu dei o telefonema? Eu sei. Vai acontecer. Mais dias ou menos dias ele vai dar. Porque não sou eu que trabalho, é o Espírito Santo. E quando ele invade, ele invade o nosso coração, não tem jeito que nós possamos mudar disso. A outra coisa que Deus me trouxe, então, vocês já são embaixadores, eu vou falar mais na frente sobre ser embaixadores. Mas uma coisa que me veio ao coração também é, não devemos murmurar onde estamos, mesmo que pareça deserto. Vocês lembram aquela passagem em Números 11, de 4 a 6? Números 11, de 4 a 6? E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Eles começaram a se lembrar das comidas lá de trás. Eles estavam sendo libertos, mas estavam lembrando da comida lá de trás. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Quem sabe vocês podem dizer, nenhuma coisa vemos senão esse sushi, sashimi. Cadê a feijoada? Cadê o baião de 2? Cadê o virado de feijão? O quê? Pamonha. E a gente começa a se lembrar das coisas de lá. E começa a achar que aqui, às vezes, é duro. E eu estou falando de comida. Agora, o povo sendo liberto lá do cativeiro por Moisés, estavam sendo libertos. Estavam reclamando por causa de comida. Às vezes nós não notamos o quanto nós já fomos libertos. Quantos aqui conheceram Jesus aqui no Japão? Aí, vários. Aonde vocês foram libertos? Aqui. Aqui. Essa terra que Deus te trouxe para você ser embaixador dele. Essa terra que você trouxe para você amar e querer que o povo se transforme e conheça esse Jesus que você conheça. É isso que vocês estão aí. É isso. É isso, meus irmãos amados, que vocês são. Quando a gente vê vocês, a gente até pode dizer assim, poxa, mas o número não é grande. Mas é um número de valorosos, de gigantes, de homens que vão avançar e conquistar esse país. E aí vocês vão poder dizer assim, igual está no Salmo, não precisa nem ler, Salmo 126, 1 a 3. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos com os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Os gentios, as pessoas aí fora que não conhecem Jesus, vão olhar para vocês, o que acontece com esse povo? Grande coisa Deus tem feito por eles. Eles têm algo no seu rosto, algo na sua feição, algo na sua jeito de falar, de trabalhar, que é diferente do homem do mundo. E eles vão dizer, eu quero o Deus desse homem. Vocês são a Bíblia que o ateu lê. Vocês são a Bíblia que o japonês que não conhece a Cristo lê. Eles vão olhar em vocês e vão dizer assim, eu estou lendo Jesus na vida daquele homem. Eu estou lendo Jesus na vida daquela mulher. Eu estou vendo uma luz diferente naquele homem, naquela mulher. Por quê?
E às vezes, vocês não vão precisar nem procurar. Eles vão chegar e dizer assim, por que você é diferente? Ah, eu sou diferente porque eu conheci o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. E vocês vão dizer, Ele mudou o meu coração. Então não se esqueçam de uma coisa. Às vezes, nós sonhamos com o paraíso na terra. Mas o nosso paraíso é lá em cima. Não se esqueça uma coisa. Tinha um casal que estava no paraíso. Era o Adão, mas não era o Mauro e a Sofia, era outro Adão, né? Aonde que eles estavam? No paraíso. No paraíso. Faltava alguma coisa para eles? E aonde que eles pecaram? Paraíso. E Jesus, quando começou o seu ministério, ele foi para onde? Para o deserto. E ele pecou no deserto? Não. Então não interessa o lugar que vocês estão. Se vocês acham que é paraíso, glória a Deus, mas vocês não vão pecar. Se vocês acham que aqui é um deserto, é aqui o lugar que vocês vão vencer. Porque Jesus venceu no deserto e ele diz, vocês também vão vencer. Então não esqueçam, Adão pecou no paraíso, mas Jesus venceu no deserto. E nós somos filhos, nós somos servos de Jesus Cristo e vamos vencer aonde nós estivermos. Então vocês são embaixadores no país que vocês estão. Embaixadores, cônsuls. Por que vocês são embaixadores? A palavra de Deus diz em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Como eu disse, você é a Bíblia que o ateu lê. Todos esses, em Hebreus 11, 13, 16, diz, todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deus já lhe preparou um lugar, já lhe preparou uma cidade, já lhe preparou um lugar especial. E Deus está querendo que vocês povoem aquela cidade com almas e pessoas que não conhecem o Jesus. Eu queria que, se eu pudesse deixar um conselho, que vocês nunca digam mais, eu vim aqui atrás de trabalho, eu vim aqui atrás da riqueza, eu vim porque o Senhor Deus me trouxe aqui, para me usar nesse país que precisa conhecer o Evangelho. Se vocês tiverem essa visão, muda tudo. Vocês lembram que eu contei para vocês ontem, que aconteceu comigo e a Isa, nós fomos morar num local, Chapada dos Guimarães, simplesinho, pequenininha, casa mais simples. Passamos certas dificuldades, mas Deus estava conosco todo o tempo. E ali nós começamos a ouvir a palavra de Deus. E ali nós começamos a ouvir, não a palavra que nós já líamos, mas ouvir a voz de Deus. Nós reconhecíamos a voz de Deus. Sabe? Ouvir a voz de Deus é algo que é gratificante. É aquela hora que você está triste e alguma coisa diz no seu coração. Se alegre, meu filho, meu servo. Eu sou contigo. Você já pensou? Deus dizendo, eu sou contigo? Não é o apóstolo Paulo, a pastora Marina, não é o presidente do Japão, mas é o Senhor do mundo dizendo, eu sou contigo.
E Jesus falou que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então ele é mentiroso? Não. Ele está aqui todos os dias para nos ouvir, para nos falar, para nos alegrar, para nos incentivar. Tem dificuldades? Tem. Mas sobre isso ele também não mentiu. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se alguém tem aflições, a palavra de Deus que o mundo inteiro, os seus irmãos estão passando aflições. Mas nós temos Deus. Sabe, eu não sei se vocês já experimentaram isso, eu creio que todos já. Às vezes uma situação está tão difícil. Porque para um pode ser financeira, para outro pode ser doença, para outro pode ser no casamento, para outro pode ser na relação com a sogra, com o sogro. A outra, né, pode ser com falta do visto que não também dá. E as aflições vêm. Mas aquele que busca Deus, ele sente uma coisa que é inexplicável. A paz de Deus. Tem uma paz que invade a gente diz, que coisa impressionante. Eu tinha aquilo para fazer segunda-feira, mas eu estou numa paz. Algo está me dizendo, filho, eu tomo conta de você, mas deixa eu tomar conta de você. Deixa eu carregar as suas coisas. Sabe, nós não queremos deixar Deus carregar as coisas. Nós não queremos entregar todas as coisas a Deus. Às vezes nós queremos dominar certas coisas. Não, eu vou procurar esse emprego, eu vou procurar aquele emprego, eu vou fazer assim. Em Tiago diz, não diga que hoje vou fazer as malas, vou para lá, vou para cá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Diga, se Deus quiser, eu vou para lá, vou para cá, eu vou para isso e vou para aquilo. Porque a partir desse momento que eu coloco com a mão de Deus as minhas coisas, a melhor direção vai aparecer. É ela que vai aparecer. Não a que nós queremos, não a que nós temos vontade. Isso tem que ficar muito claro. Nós tivemos várias experiências com isso, né, Isa? Várias experiências de perdermos tudo. Hoje vocês podem dizer, rapaz, está aí um cara que tem 45 patentes, mais de 16 produtos no mercado, bababi, bababá. Nós perdemos tudo uma época, tudo, até as panelas nós vendemos. Verdade. Mas nunca faltou nada. 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 Tem uma história rápida para contar para vocês. Eu tinha uma farmácia, e depois eu comprei outra farmácia, e daí eu montei uma pequena indústria de produtos naturais, e aí entrou um sócio, e esse sócio desandou tudo, e a coisa não estava indo bem, e no fim nós tivemos que vender tudo. E eu vendi tudo que tinha, e literalmente nós vendemos até as panelas. E eu fui morar com a minha mãe. E a minha mãe, coitada, também ganhava muito pouco a pensão do meu pai que morreu. E ela falou, eu vou ficar lá um pouco com a minha irmã. E eu estava louco que ela ficasse ali para dar um dinheirinho para a gente, né? E da farmácia que eu era dono, das farmácias, eu passei a ser empregado de uma delas. E ganhava 3 salários. Só que dos 3 salários eu usava quase 2,5 para ainda pagar a conta que faltava. E um dia eu saio sábado da farmácia e vou para casa. Eu chego e a Isa diz, Branco, ela me chama de Branco, eu sou moreno assim, baiano. Mas ela me chama de Branco. Ela falou, Branco, não tem leite e não tem nada para nossa filha, Melissa. Eu sei que com vocês nunca aconteceu isso, né? Só comigo e com a Isa. Mas ela disse, não tem nada. E os meus irmãos de carne já tinham me ajudado. Só que eles diziam assim, cadê teu Deus? Aonde está teu Deus que você está servindo? Mas eu tinha uma resposta. Ele está no mesmo lugar em que ele estava quando ele viu seu filho ser morto por mim e por você. Então ele está lá, ele continua no mesmo lugar, mas ele deixou seu filho ser morto por mim. E tem alguma razão porque eu estou passando isso. Mas aquele dia eu falei para a Isa, eu vou sair e pedir alguma coisa para o irmão meu. Quando eu estava saindo,
bateram na porta. Seu Pianovski, eu falei, pois não. O senhor está lembrado de mim? Eu falei, não. Era um senhor do Nordeste do Brasil. Ele disse, há uns 3 ou 4 anos atrás, o meu caminhão virou aqui na estrada, num acidente, e eu fui jogado para fora, e meu filho ficou preso na lataria do caminhão. E nós fomos os dois para o hospital, e na época eu não sei se me roubaram a minha carteira, ou se eu perdi na queda. Eu sei que cheguei no hospital, a mim trataram, tinha poucas escoriações, mas meu filho sofreu cirurgia. E era uma sexta-feira, final da tarde. A minha firma estava fechada, não tinha celular, não tinha internet, não tinha caixa eletrônico, e ele não tinha cartão também. E no hospital ele foi, deram os primeiros antibióticos para o filho, mas tinha que comprar na farmácia um antibiótico para continuar dando nos outros dias. E mais remédio para dor, isso e aquilo. E ele começou a ir com a receita de farmácia em farmácia. E ninguém atendia ele. Mas aprove que eu o atendesse. E desse o remédio. E dei um dinheiro para ele passar o final de semana, porque ele não tinha como pedir. Exatamente no dia que eu precisei, esse homem veio me pagar e contou essa história. Aí ele foi na farmácia, falaram que eu tinha vendido a farmácia, mas falaram, mas a casa dele é aqui perto. O senhor quer ir lá? Ele falou, quero. Aí ele foi lá, aí ele me mostrou, ó, tô com um caminhão novo, tô bem, Deus restaurou minha vida, minha família, está tudo bem, e eu quero lhe pagar. Eu falei, mas eu não tenho ideia, eu não dei o remédio pensando em receber. Ele disse, mas eu sei quanto valeu para mim. Aí ele puxou meu bolso e pôs um valor aqui. Aí eu entrei para dentro, falei com a Isa, quando eu abri assim, dava para comprar comida por 1 mês, 2 meses, de tanto dinheiro que ele deu. Isso na hora que nós mais estávamos precisando. Agora, quem é que carrega o fardo de vocês? Vocês mesmo? Se for vocês, é muito duro. Aí Jesus está dizendo, meu filho, vem cá, eu quero te ajudar. Mas solta esse cargo, solta, deixa que eu carregue para você. É isso que ele diz a você. E qual é a função, então, da embaixada, da Igreja de Cristo aqui no Japão? Embaixador dá visto para entrar no país dele. Você dará visto para o povo entrar no paraíso, porque nós não somos deste mundo. Não adianta morarmos num país sem visto, sem documentos especiais. Se alguém aqui já morou sem documentos, fica com preocupações de que as coisas estão erradas, difícil de arrumar emprego, arrumar aquilo, ter cartão e ter isso, ter seguro e tal. Então você não é um completo cidadão daquele lugar. Para ser cidadão desse lugar, você precisa de documentos maiores, documentos melhores. Então tem muita gente aqui fora que conhece Jesus Cristo, mas não vão morar no céu, porque está faltando conhecer Ele mais intimamente, está faltando conhecer Ele a ponto de dizer, Senhor, é o Senhor que eu quero, mora no meu coração, venha cá, entra aqui em mim, muda a minha vida, muda meu ser, me transforma, Pai. Amém. E aí sim, essa pessoa terá os documentos certíssimos que ela precisa. Terá o passaporte do céu, passaporte da cidade eterna. Quem pode dar? Sabe? Vocês, embaixadores de Cristo aqui no Japão. Embaixador, embaixatriz aqui no Japão. Vocês são o povo escolhido, vocês são o povo eleito, vocês são o povo que vieram para fazer diferença nesse lugar. Olha, sabe, conhecer Jesus, muita gente conhece, como diz vocês, né? É igual, eu vi um dia o pastor Hernandes Dias Lopes pregando sobre conhecer o mar. Ele disse, olha, eu conheço o mar, já pus o pé na água, já entrei um pouquinho, já molhei um pouquinho meu pé, já dei até um mergulhinho. Mas ele conhece o mar mesmo? O mar é vasto, é grande.
Aí tem um outro cara que tem uma canoinha que ele vai pescar um pouquinho mais para frente. Conhece o mar melhor do que aquele que foi só com a perna. Aí tem outro que é marinheiro, que cruza os mares do mundo inteiro. Conhece o mar bem melhor. Se tiver um que anda de submarino, conhece melhor ainda porque conhece as profundezas do mar. Então conhecer Jesus só na beirada, só na beiradinha, só molhar os dedinhos do pé, não adianta. Tem que ser lavado pelo sangue de Jesus. Lavado completamente, ser transformado. Eu estava numa igreja em Natal, levando a palavra, que o apóstolo Paulo conhece, do pastor Gilberto, e tinha a Santa Ceia. E antes da Santa Ceia, o pastor Gilberto falou sobre aquela passagem de Jesus lavar os pés dos discípulos. E daí Pedro falou, não, o senhor não vai lavar meu pé, né? Ah, mas se eu não te lavar, você não entra no céu. Ah, então lava meu corpo inteiro, não é só o pé. Ele já se aproveitou. E o pastor chegou e me pediu para eu orar pelo vinho na ceia. E eu peguei o vinho e já tinha os copinhos pequenininhos lá. E eu estava com uma roupa bonita, assim, né? Não que eu tenha jeito, porque o meu corpo não tem jeito de ajeitar muito, né? Mas a roupa dá um pouco de uma disfarçada. Aí eu peguei o vinho, falei, senhor, o senhor quer que eu faça isso? Falei, pessoal, eu não quero só beber esse sangue, eu quero que ele esparrame no meu corpo inteiro. E soltei na cabeça e aquilo foi descendo, manchou minha roupa inteira. Depois minha mulher ficou até brava. Mas eu queria mostrar que eu queria mergulhar na vida de Jesus, no sangue de Jesus. Eu quero ser coberto pelo sangue de Jesus. Eu sei que vocês, cada um de vocês que estão aqui, também quer isso. Por isso que vocês são chamados para ser embaixadores. Olha, fé em Jesus e realidade é a mesma coisa. Porque as pessoas dizem, o que é fé em Jesus? Quem é esse Jesus? Vocês cantaram ali Galileu, né? A música do Galileu? Eu estou com um livro praticamente terminado, que o nome vai ser, se eu não mudar ainda, porque Galileu ou o Homem da Galileia? Porque tem um cientista Galileu Galilei, né? Então eu quero fazer o Homem da Galileia. Fé em Jesus é a realidade? É. A nossa fé tem que ser atuante no sobrenatural. A igreja que está aqui vai ser uma igreja conhecida por curas. Vai ser uma igreja conhecida por pessoas que vão ser curadas, transformadas de uma maneira excepcional. Porque eles estão pedindo que o reino de Deus desça. Se o reino de Deus descer, não tem jeito disso não acontecer. O sobrenatural vai ser natural. O sobrenatural vai ser uma coisa constante. Vai dizer, naquela igreja, naquele lugar, as coisas acontecem. Amém. Com certeza, o pastor Wesley também pensa assim. A sua igreja também vai ser bênção para as pessoas serem curadas, principalmente da alma, mas que depois do corpo também. Eu falei ontem que eu me converti em 74, mas só em 93 e 94 nós começamos a ter experiência com o Espírito Santo. Até então eu não conhecia, achava porque a igreja que eu me converti dizia que isso era só para o tempo dos apóstolos. E depois nós começamos a ver cada coisa. Nós começamos a ter cada experiência. Eu comecei um dia a chorar, sair do meu corpo e espírito. Eu não dizia, Senhor, o que está acontecendo, Senhor? E eu chorava no culto inteiro, antes de começar o louvor. Porque se começa o louvor, você diz, começou o louvor, você já se... né? Não, eu comecei a chorar antes. Eu olhava para minha mulher olhava para mim, e ela dizia, o que está acontecendo, Branco? Eu falei, não sei, Azur. Aí os meus filhos olhavam, pai, aos filhos adolescentes, o que é isso, pai? Para! E parar como? E chorava, e chorava, e chorava.
Aí começou o louvor, falei, agora sim, agora eu desidrato. Eu preciso de soro. Comecei a chorar mais e mais e mais. E antes do pastor pegar a palavra, eu escuto uma voz. Pela primeira vez na vida. Se solta. Aí eu falei, Isa, você falou comigo? Eu estava sentado assim na ponta, ela aqui. Você falou comigo? Não, Branco. Ouça lá o pastor. E meus filhos atrás. Eu falei, vocês falaram comigo? Pai, para! E aí, eu escutando de novo aquela vozinha, se solta. Aí eu com medo, né? Eu falei, Senhor, se é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o pai de Jesus, para esse eu me solto. Para quê? Comecei a ver as pessoas por cima, o teto, o telhado, colégio, cidades, estados, Brasil, o mundo. Só voltei no final. O pastor já tinha pregado. O pastor já tinha falado. Foi minha primeira experiência maior. Já tinha tido uma daquelas que eu falei para você, de escutar anjos cantando. Uma vigília, 2h da manhã. Nós estávamos cantando, daqui a pouco tinha um coral cantando atrás. Nós, cadê? Não tinha ninguém. E a voz era belíssima. Nós parávamos e eles continuavam. Aquilo para mim começou a ficar, rapaz, 20 e poucos anos sem conhecer essas coisas que Deus faz. E aí eu comecei a ter experiências, nós começamos a ter experiências que a gente não imaginava ter. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe, muitos aqui podem estar pensando assim, eu não tenho condição de ser embaixador de Cristo. Eu não tenho condição de ser testemunha de Cristo. Minha vida não é tão certinha assim, não. Eu não tenho condição. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Diga para o inimigo, você não tem mais poder sobre a minha vida. Aquilo que ficou lá para trás é passado e Jesus já pagou. E hoje eu sou uma pessoa nova, uma nova criatura. E nada, nada, nada pode atrapalhar a missão que Deus tem para mim aqui. Amém? Vocês lembram lá que Filipe achou Natanael e disse, olha, havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José, disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vocês podem estar pensando, pode vir alguma coisa boa de Minas Gerais, de São Paulo, do Paraná, de Cuiabá, de não sei o quê? E aí, quando Natanael foi ver Jesus, Jesus disse que sabia que ele estava orando lá, embaixo da figueira. Jesus sabe onde vocês estavam orando ontem, o que vocês estavam pedindo, o que vocês estavam clamando. E Jesus disse assim, oh meu filho, você é meu, eu já te limpei, não deixe que ninguém destrua o que eu tenho para você aqui. Não deixe que nada, 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 nada destrua isso. Porque tem alguém que está dizendo, se alguém está dizendo que você é isso, eu que sou santo, 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 estou dizendo que você é limpo, puro, e você vai me servir aqui e nos confins da terra, aonde for necessário. Porque você é meu embaixador. É isso que essa igreja tem que fazer. É isso que essa igreja é convocada a fazer. É isso que vocês estão aqui. É isso que vocês estão nesse lugar específico, estratégico, para que Deus possa utilizá-los e dizer assim, esse é meu servo fiel. Atendam, supram, e eles vão corrigir e falar do nome de Jesus e espalhar por essa terra. E naquela mesma parte do Natanael, no final, Jesus disse, vite debaixo das figueiras, por isso crês?
coisas maiores do que essas verás. Maiores do que essas vocês verão. E disse, na verdade, digo, daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vocês têm que ver isso, têm que ver o céu aberto. Lá quando eu estava em Caruaru, que eu contei para vocês que tem Caruaru na Bíblia ontem, né? Tem ou não tem? Tem. Então, lá tinha uma música que acho que todo mundo conhece. Tem anjos voando nesse lugar, né? Subindo e descendo. Eu amava essa música, porque eu sentia a presença deles ali. Eu sentia que nós estamos cercados por anjos, porque Deus comanda para que eles nos atendam e nos guardem. E nós temos que crer nisso. Mas aí Jesus fala que nós vamos fazer coisas maiores. Coisas maiores fará conosco, pois oramos para que o reino de Jesus venha. Curas, línguas, profecia, libertação dos cativos. Sabe por que tudo isso vai acontecer? Porque Jesus se fez finito para que nós fôssemos infinitos, internos. Jesus se tornou homem para que ele dissesse, para que vencesse o pecado, vencesse a morte e que nós pudéssemos vencer a morte. E Jesus falou que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Sabe, tem acontecido coisas enormes no mundo. E por que não no Japão? Por que não aqui? Por que não nesse lugar? Eu não sei quantos aqui têm visto, eu não estou dizendo que isso seja uma doutrina de ser assim, não estou dizendo isso. Mas quantos conhecem e têm visto Todd White, aquele pregador, né? É impressionante o que esse homem faz e o que aconteceu. Ele, depois de 22 anos, ou 32, 22 anos drogado, ele se converte, e ele vai numa igreja e ele vê um pastor orando para uma pessoa por cura. Ele diz, isso não acontece. Passado umas 3 semanas, a mulher parece curada de uma leucemia. Aí ele diz, Senhor, eu quero isso. E ele começa a orar. Ele vai nos mercados, nas ruas, começa a orar. Não sei se alguém já viu esse testemunho dele, né? A mulher dele disse, não saio mais com você é louco. Não acontece nada. Você ora e não acontece nada. E a mulher disse, olha, não, só vou com você na igreja. Só. Mais nada. E ele continuou saindo. De manhã, de tarde, de noite. 10, 15 pessoas por dia ele orava e nada. E a filhinha dele acompanhava. No 9º mês, parecia uma gravidez. Ele estava na empresa dele trabalhando e lendo a Bíblia, que chega um homem, com um problema no corpo, e Deus mostra exatamente onde está o problema. E ele ora, e aquele homem é curado. A primeira coisa que ele faz, ele liga para a mulher. Mulher, eu estava orando para o homem. A mulher, desliga o telefone. Já estava cansado de dizer que nada estava acontecendo. E ele queria contar uma boa nova. Às vezes nós desligamos também para não ouvir a boa nova de Deus. E ali começou a acontecer. Milagres e mais milagres tem na TV. Ele sai na rua, ele fala do amor de Jesus, ora, e as pessoas são curadas. E é isso que vai acontecer nessa igreja. É isso que vai acontecer na igreja aqui do Japão. Vocês vão ser usados por Deus para que as pessoas sejam curadas. E através disso, as pessoas vão reconhecer que existe um Deus que é maior do que tudo. Eu não estou dizendo que a palavra não é preciso. A palavra é o principal. A salvação é o principal. Mas vir acompanhado de milagres para certos povos é importante, às vezes, a visualização. Amém. E para encerrar, a Isa leu esse versículo ontem. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim.
Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou lá teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Esta é a promessa do nosso arrebatamento para o encontro com ele nos ares, entre as nuvens. Quem crê nisso? Amém. E quantos daqui do país precisam crer nisso? Eu fiquei impressionado com o número de mortes que se falaram em suicídio por ano. Quantos mil? No Brasil tem mortes por crime de arma de mais ou menos 50, 60 mil anos, que eu já acho um absurdo. Mas 35 mil suicídios de pessoas que se desesperam, de pessoas que não conhecem o nosso Deus. E é fácil se desesperar, não é fácil, pessoal? É fácil, às vezes, a gente querer desanimar. Mas a gente tem que lembrar uma coisa. Que teve alguém que carregou uma cruz pesada nas costas. E ela foi andando, sendo chicoteado, machucado, batido. Sabe por quê? Porque ele estava pensando em você, em mim. Naquela hora, ele estava pensando em todos os nossos pecados. Naquela hora, Jesus estava lá indo para aquela cruz, e ele estava dizendo assim, aquele povo lá de Xiga, vai precisar do meu sangue. Aquele povo lá no Japão, na China, na Coreia, Bangladesh, Tailândia, todo lugar no Brasil, vai precisar do meu sangue, para que meu Pai o receba. E ele não desistiu. Ele foi até o fim. Chegou uma hora que ele chegou a dizer, Pai, se puder, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. E ele foi até o fim. Por mim e por você. E sabe, vocês que se acham às vezes pequenos, que se acham que às vezes não estão fazendo o suficiente, lembre-se de Pedro. Pouquinho antes de Jesus morrer, Jesus estava perguntando quem ele era para os discípulos. E um disse, João Batista, outro isso, aquilo. Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Já pensou um professor com 12 alunos, um responder certo? O professor deve ficar, o aluno deve ficar cheio, né? É a resposta certa. Aí Jesus dá uma cacetada em Pedro. Pedro, você acertou. Mas você acertou porque Deus deu cola para você. Deus te passou a resposta. Não é porque você queria. Tanto é assim que logo em seguida, Pedro, o que Pedro disse? Jesus falou que tinha que morrer, falando, de jeito nenhum, o senhor vai morrer. E aí o que Jesus fala para ele? Arreda de ti, Satanás. Era Pedro, Satanás? Não, mas o que estava por trás dele. Era isso? E aí Pedro disse, não, senhor, pode acontecer o que quiser, eu não te largarei. Pedro, antes que o galo cante, você vai me ligar? 3 vezes. E aconteceu isso? Mas veja agora, para terminar, que coisa linda. Todo mundo já sabe, mas vale a pena relembrar. Quando Jesus ressuscita, ele manda chamar os discípulos e Pedro, ele cita Pedro. Aí Pedro vem. Ou eles encontram Pedro lá, né? Pescando, fazendo os peixinhos dele. E aí Jesus começa a fazer uma pergunta para ele. Pedro, tu me amas, não é isso? Quantas vezes Deus pergunta? Quantas vezes ele negou? Agora você sabe de um detalhe? Eu acho que todo mundo sabe, mas mesmo que saiba, vale a pena lembrar. Jesus pergunta para ele, Pedro, porque o verbo amar tem várias, tem ágape, filéu, eros, né?
Ele fala, Pedro, tu me ágapes? Tu me amas a ponto de morrer por mim? E Pedro responde, Jesus, eu te filéu, eu te amo com um amor fraternal. Aí Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, tu me ágapes? Pedro responde, Jesus, eu te filéu, eu consigo te amar só como companheiro, irmão. Aí Jesus, tão bondoso que é, a última pergunta ele fala assim, Pedro, tu me filéus? Sim, Senhor, eu te filéu, eu te amo como se é. Reparem que a partir dali Pedro torna-se uma nova criatura. Até a sombra dele que as pessoas passavam por baixo, depois que o Espírito Santo desceu, as pessoas eram curadas. Até a hora que ele reconheceu que ele tinha errado. Então, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, uma das principais coisas que nós temos que fazer é realmente nos arrepender de tudo e deixar tudo na mão dele. Aí a nossa sombra será poderosa. A luz que vai emanar de você, vinda de Jesus, é poderoso. E cada um de nós vai ser usado aqui, ali e acolá, para que as pessoas conheçam esse Jesus maravilhoso que tem. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que Deus possa encher cada um de vocês com o Espírito Santo de uma maneira que nunca encheu antes. Que vocês possam receber revelações, sonhos, Pai, profecias, línguas e tudo aquilo que nunca receberam. Para que vocês possam ser usados para falar para esse país tudo aquilo que o povo precisa. Porque esse povo precisa. Chega de 35 mil mortes por suicídio. Que seja orado, principalmente agora, bloqueando esse Satanás, esse inimigo que entra na brecha das pessoas